Muito boa noite a todos. Aqueles que estão em casa também, assistindo o Evangelho dessa noite à distância, se não nesse momento, num outro momento, pode também colocar uma água para fluidificar, numa atitude de amor próprio, quando nós cuidamos de nós, quando nós fazemos algo para nós, estamos num ato de amor próprio. E vim de encontro ao tema dessa noite. Vamos, então, nos colocar à disposição da amorosidade, da espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para que recebêssemos hoje todo o amor que é destinado com a intenção para cada um que está aqui. Na medida certa para cada um de nós que chegamos nesse ambiente hoje. Então vamos nos permitir receber esse amor na quantidade necessária para aquilo que viemos buscar, para os desafios do nosso dia a dia, para as nossas questões pessoais, e que sopre para que possa também ser doado através da nossa presença, do nosso olhar, para aqueles que ficaram em casa e que nós gostaríamos que estivesse aqui nesse momento e que nós, com o nosso poder mental de amor, podemos enviar as benesses dessa vibração curativa que preenche todo esse ambiente. Vamos então, com a prece cantada que Jesus nos deixou, nos deixar envolver por esse amor divino. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.
O tema dessa noite, qual a medida do nosso amor, ele é muito profundo. Por mais que cada um de nós reflitamos sobre esse tema, com certeza cada um segue uma direção diferente, alguns podem ficar na superficialidade, outros se aprofundam mais, porque o amor, ele é gigantesco em todos os olhares, em todas as possibilidades, em todas as direções. No primeiro momento, a gente pode pensar nesse amor carnal, esse amor que nos encanta quando olhamos para alguém, desde quando a gente nasce, o primeiro olhar para a mãe, o primeiro olhar para o irmão, para o pai, para um amigo, o primeiro olhar quando o coração bate um pouquinho mais forte, sente um friozinho na barriga, e aí a gente já começa a imaginar, será que isso tem a ver com amor, aquele amor que é seguido de paixões? Então, a gente vai muito além disso. Mas hoje eu trouxe alguns exemplos do amor incondicional, do amor que mais se aproxima, que conseguiu mais se aproximar do amor de Deus, do nosso exemplo maior de amor, que viveu nesse planeta e que foi exemplo de amor para nós. Muitos capítulos do Evangelho trazem reflexão sobre esse tema. Eu coloquei o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, e coloquei ali uma imagem, né, de um próximo. A gente, hoje, o olhar para os animais, para as plantas, a gente está mudando isso. Eu lembro de quando eu era criança que era diferente. A gente já amava os animais, mas era diferente de hoje. Então, isso significa também que nós estamos aprendendo a amar. Nós estamos caminhando numa direção, num olhar maior. Está crescendo o nosso olhar em relação ao amor, o que é o amor. Então, amar o próximo como a si mesmo, com destaque para a instrução dos Espíritos, a lei de amor, onde se diz que o amor é de essência divina. O amor é apresentado como a lei divina que resume a doutrina de Jesus, sendo o sentimento que leva à evolução moral. Só é possível evoluir moralmente se nós aprendermos a amar. Não tem como nós seguirmos no caminho da evolução moral se nós não entendermos de verdade o que significa amar. Qual o verdadeiro significado desse sentimento que nos leva, que amplia, que cada um tem um olhar diferente ou mas cada um em seu momento, na sua caminhada, no seu lugar, do mesmo caminho que estamos todos nós, cada um tem um pensamento, talvez, um entendimento sobre esse amor. Mas, para evoluirmos moralmente, nós precisamos aprender a amar. Primeiro exemplo de amor incondicional não podia ser diferente. É Jesus. Se nós não conseguirmos pensar em alguém, se nós não conseguirmos lembrar de alguém, de uma imagem, de uma personalidade, de alguém que andou aqui por esse planeta, Jesus, não tem como nós esquecermos dele. Ele não é o único, porque vieram outros que tentaram ao máximo se aproximar dessa medida de amor que foi Jesus. Ele é o nosso primeiro exemplo, o nosso maior exemplo, se não o único para alguns. Acolher sem julgar, curar sem condenar, perdoar antes de ser pedido, enxergar o valor onde outros veem defeito, entregar a vida pelo próximo, entre tantos outros exemplos que ele deixou.
entre tantas atitudes de amor que ele viveu e que ele deixou diariamente, não teve um segundo que não foi em nome do amor. Todos os movimentos, todas as atitudes, tudo que Jesus fez aqui na Terra foi em nome do amor. Não teve outra finalidade a não ser nos ensinar, através da própria maneira de agir, da forma de perdoar, de acolher, de abraçar, de não julgar e de morrer por nós. Não teve outra, não tinha outro objetivo senão o amor. Não nos amar, mas deixar o exemplo de amor para nós. Nós estamos anos-luz, talvez, de entender exatamente como foi o amor de Jesus. Por mais que a gente pense, nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos entender totalmente o que realmente foi esse amor por nós. E aí eu trouxe alguns exemplos de Jesus durante essa caminhada aqui na Terra, pessoas que estão aí na história, nos evangelhos, nos livros, nos diversos livros, nas diversas obras que nós temos, nos estudos, algumas vamos dizer, personalidades que também nos remetem a formas de amar, a exemplos de amor, se não totalmente na grandeza do amor de Jesus, mas cada um à sua maneira nos deixou exemplos de como aprender, de como agir, de como amar. Marta e Maria de Betânia, duas irmãs, o amor que serve, o amor de entrega e da adoração. Marta e Maria, Jesus se hospedava na casa delas, ou passava, ou estava sempre lá, porque elas eram irmãs de Lázaro, e ele ia até lá. E Marta, quando sabia disso, corria, como toda boa dona de casa, vai lá organizar, limpar, deixar tudo limpinho, bonitinho, organizado, uma mesa posta, fazer. Imagino se fôssemos nós, né? Naquela época, Jesus vai ter a nossa casa. Eu estou mais para Marta do que para Maria de Betânia, porque eu quero deixar tudo muito arrumadinho, muito limpinho, e esqueço, às vezes, que não é isso, que tudo isso vai ficar e que tudo isso vai passar. E eu preciso estar muito atenta para agir como Maria de Betânia, que largava tudo e se assentava aos pés de Jesus para ouvi-lo. Então, são duas formas de amor que, em momento algum, Jesus julgou, uma ou outra. Ele simplesmente amou e deixou para nós que nós possamos olhar para cada uma, para a maneira de cada uma agir e nos enxergar nos excessos, talvez, e entender o equilíbrio de cada uma. Enquanto Maria de Betânia representa a alma que prioriza o essencial, ou seja, sentava aos pés do Mestre para escutar e aprender os seus ensinamentos, Marta expressa o amor em forma de ação, organiza, cuida, prepara e serve. Duas mulheres no mesmo ambiente, na mesma casa, ambas esperando Jesus, cada qual com a sua necessidade, cada qual com a sua vontade, cada qual com a sua ânsia de aprender e de servir. Mesmo a que sentava aos pés de Jesus para ouvir, também era uma forma de servir, porque ela já estava se preparando para aqueles que ela encontrava no caminho, talvez no dia a dia, para passar o que ela tinha aprendido. E Marta estava ali organizando a casa, esperando Jesus, com um cafezinho quente, com um bolinho na mesa. Não sei, mas eram duas formas de amar. Uma delas tem mais, tem menos, está mais errado, está mais certo. A gente não vai saber. O que importa é que a gente entenda que tem ensinamento de amor aí e que procuremos, com esse exemplo, procurar estar no caminho do meio, que tudo é equilíbrio. Repetir aqui.
Aí nós temos também José do Egito, o amor que perdoa. Comiu Ali. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, foi colocado à venda, vendido como escravo, e passou por todas as dores, todos os desafios que ele passou naquela época, parecido talvez, salvo as exceções, devidas proporções, os nossos desafios do dia a dia. E o que ele fez com isso, com tudo isso que aconteceu com ele? Com a falta de amor, que no primeiro momento a gente pensa, que talvez a gente pode pensar, que falta de amor dos próprios irmãos. Por inveja, venderam-no como escravo, e a gente pode pensar que foi falta de amor. Sim. Mas o que ele fez com isso? A virtude central dessa atitude foi o perdão. Ele perdoou os irmãos quando ele encontrou mais tarde, mas principalmente ele ter entendido nessa atitude o propósito divino. Porque se ele não tivesse sido vendido, ele não teria feito tanto que fez. Vale a pena procurar a história dele e ler um livro. Não vou dar spoiler nenhum, já falei que ele foi vendido, que ele sofreu, que ele perdoou, mas que ele tomou isso como propósito divino. E seguiu a vida, não tomando o fel do sentimento de vítima, que muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar. Fomos vítimas, então, coitadinho de mim. E aí eu deixo de enxergar qual é o ensinamento que tem ali, naquela questão, naquele desafio, em tudo o que aconteceu. Ele foi traído, abandonado, vendido como escravo e injustiçado. Aí nós temos Paulo de Tarso. O amor que transforma. Quem não conhece a história de Paulo de Tarso, quem nunca leu Paulo e Estevão, Paulo de Tarso se apaixonou por Abigail, conheceu essa moça, era apaixonado por ela, mas ele era um perseguidor dos cristãos. E ele perseguia Estevão. Um dos perseguidos dele foi Estevão, irmão de Abigail. E quando Estevão foi preso e ele mandou apedrejar, ele foi julgado e foi levado à praça pública para ser apedrejado. Estevão ali, próximo à morte, ele vê Abigail e Paulo. E Abigail não sabia que Paulo não sabia que Estevão era irmão de Abigail, porque ele tinha mudado de nome. Tem a história também que vale a pena ler para saber os detalhes. Quando Estevão olhou para Paulo e viu Paulo e Abigail ali, ele disse, mesmo ele sabendo que quem tinha dado a ordem para que ele fosse apedrejado, ele olhou para Abigail e disse, Abigail, eu não vejo em seu noivo um inimigo, mas um irmão. Saulo deve ser muito generoso e bom. Defendeu Moisés, porque ele colocava as leis de Moisés, era isso que ele defendia, até o fim. Imagina o que ele vai fazer quando ele conhecer Jesus. Estevão ia ser apedrejado, era fato que ele seria morto, e mesmo assim, ele mostrou o tamanho do amor que preenchia o seu coração. O seu coração era todo tomado por amor. Se a gente imaginar a cena, em momento algum ele se desesperou, ele julgou, ele falou para Abigail, olha, esse é seu noivo. Olha quem está mandando, quem está me levando à morte. Não. Ele falou para Abigail que Paulo devia ser muito bom. Que ele tinha defendido. Se ele tinha defendido Moisés, imagine quando ele conhecesse Jesus, o que ele era capaz de fazer.
Se a gente voltar para o tema, qual a medida do nosso amor, será que a gente consegue mensurar o que é isso aqui, se nós compararmos o nosso amor, o que nós chamamos de amor, o sentimento que nós temos em relação a esse amor aqui de Estevão? Até onde nós vamos? Qual é a medida do nosso amor com o próximo? Nós medimos o amor do próximo com a nossa régua? Nós só amamos se somos amados? Nós só fazemos se nós recebemos? Nós só damos se nós recebemos? Qual é o amor que nós damos? Eu gosto muito de uma frase que é: do amor que damos, só o amor herdamos. Que nós vamos herdar? Qual é a nossa herança? Se nós só herdamos aquilo que nós doamos, daquilo que nós doamos. É uma reflexão que a gente pode levar para todos os dias, não só para hoje à noite, a hora que a gente sair desse evangelho, enquanto nós estamos aqui. Mas respirar fundo em qualquer momento que nós precisamos, que nós recebemos, e que a possibilidade, que a oportunidade de colocar em prática o amor, se nós respirarmos fundos e lembrarmos desses exemplos que estão aqui, que foram passados aqui. Se nós conseguirmos levar isso para todos os dias, nós já estamos no caminho. Nós já estamos no caminho, independente de não ter ouvido, de nunca ter lido sobre, nunca ter pensado nesse tema. Nós já estamos no caminho, porque quando nós aceitamos reencarnar, quando Deus nos deu a vida, Ele nos colocou nesse caminho do amor. A gente desvia, toma uns atalhos, vai por aqui, pega um caminho mais largo, volta para o estreito, aí volta para o largo de novo, vai para uma porta que está escancarada, depois a gente fica batendo na outra, quer fugir, quer sair. A gente já está no caminho. Mas o que nós estamos fazendo para nos mantermos nesse caminho? E depois, Estevão, já agonizando, ele ora e diz: Pai, não lhes imputes este pecado, pedindo por aqueles que estavam apedrejando. O que ele fez com as pedras que foram jogadas, que foram direcionadas? Ele deve ter, se eu fosse desenhar aqui, fico imaginando que ele enrolou cada uma delas, sabe, num tecido macio, tirou para esconder as arestas, as partes que fossem machucar. Ele colocou essas pedras num lugar onde ele pudesse devolver e as pessoas sentissem o quanto de amor tinha dentro dele. Então, quando ele pede para Abigail por Paulo, quando ele pede para Deus não colocar a culpa do que estava acontecendo nele nas mãos que estavam apedrejando, ele mostra ainda mais que esse amor ainda era maior do que a gente podia imaginar. E o amor próprio também, porque quando ele percebe que ele tinha errado, ou que o caminho que ele tinha feito não tinha sido do amor, do verdadeiro amor, embora ele acreditasse que ele estava amando, que o que ele fazia perseguindo os cristãos era amor, quando ele percebeu que era um amor, mas não o amor incondicional, não o amor que Jesus tinha pregado, não o amor que o Filho de Deus trouxe, dava como exemplo, num ato de amor próprio, ele seguiu em frente. Ele rompeu com tudo o que ele fazia de errado, com tudo aquilo, com tudo o que ele acreditava que era certo, e começou a acertar de verdade. Isso é um ato de amor próprio, porque não é só sobre amor ao próximo. É primeiro sobre nós, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Como eu me amo? Como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Se eu não me perdoo, se eu não olho de manhã e penso, essa noite eu dormi mal, porque ontem eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, eu discuti com meu filho, eu fui agressiva, eu fui rude, eu chutei o cachorro do vizinho, eu joguei o gato pela janela, enfim, salguei um pouco mais
a comida para a pessoa não... Enfim, se eu não me olho pela manhã no espelho, repenso sobre o meu dia de ontem, ou então na hora que eu deito na minha cama, para aqueles que têm o hábito de repensar o dia, de repassar como foi o seu dia, falar, nossa, eu não devia ter agido assim. Se eu não olho com amor para as minhas atitudes, para os meus erros, não tem como eu amar o próximo, não tem como eu praticar esse capítulo. Não tem como. Eu posso ler o Evangelho inteirinho, conhecer todos os capítulos, qual capítulo está em qual página, mas se eu não pratico nada do Evangelho, primeiro, não adianta, é bom eu ler de novo e começar a praticar parágrafo por parágrafo, porque o Evangelho é sinônimo de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo é sinônimo de amor. Só tem amor nessas páginas. Todas as letras que aqui estão, que formam uma palavra, que formam um parágrafo, que formam um capítulo, do começo ao fim, desde o prefácio, é amor. Se a gente não praticar um parágrafo do primeiro capítulo, não adianta eu seguir em frente. Não adianta eu estudar o Pentateuco se eu não pratico nada. E Saulo, o perseguidor, se transforma em Paulo, o apóstolo do amor universal. Depois da atitude de Estevão, Paulo se transforma no apóstolo do amor universal. Tudo que Paulo fez foi porque Estevão colocou ele nesse caminho. Foi porque Estevão, se ele não sentiu no momento que Estevão falou para Abigail, que só via amor nele, que ele devia ser um homem do bem, aquilo ficou, com certeza, ele levou com ele. Porque não tem como sair de uma situação daquela transformado. Mesmo que a minha casca, mesmo que tudo o que foi construído durante anos ainda precisasse de tempo para ser quebrado, ser rompido, ele com certeza saiu transformado ali naquele momento, naquele encontro com Estevão. Quando Estevão se despedia, quando Estevão agonizava por conta das pedradas que foram ordenadas por Paulo, Paulo saiu transformado dali. A partir dali, foi Paulo de Tarso, o apóstolo do amor universal. Ali que Paulo, penso eu, que foi ali que Paulo se transformou. E aí nós temos também, eu não posso deixar, porque eu sou fã incondicional de Maria de Madalena, o amor que renasce. Curada de profundas dores emocionais e espirituais, Madalena entrega sua vida ao Cristo. Foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E foi mensageira da esperança. Sua história é o símbolo dos recomeços divinos. Se ela não tivesse se permitido ser amada, se ela não tivesse tomado o amor de Jesus, ela não teria se transformado. Ela não teria sido uma apóstola de Cristo, ela não teria sido a primeira a encontrar Jesus depois, no momento da sua ressurreição. Foi porque ela se permitiu. Então, o Evangelho de hoje nós temos 1000 exemplos. Muitos, muito mais, muitos. É imensurável. Não dá para a gente listar todos os exemplos de amor que nós temos no Evangelho. Nós temos exemplos atuais. Temos Chico Xavier. Não tinha como, né? Maria, amor de mãe. É o que eu penso que é o que mais se aproxima do amor de Deus. Quando ela vai resgatar Judas, pelo livro Boa Nova e outras obras de Chico Xavier, quando ela resgata Judas, e ela diz, ele pergunta, quem és tu? Não sabes quem sou eu? Ela diz, meu filho, o amor ainda te espera. Um exemplo de amor incondicional. Nós temos anos-luz para chegar aí, mas a gente está a caminho. É de pedrinha em pedrinha. Não tem como dar saltos. Nós precisamos
começar, de repente, a deixar a barata voar, se esconder e não matar a barata? Vai demorar, né? Bastante. Pois é, a gente vai chegar um dia, mas a gente tem um longo caminho pela frente. É importante que a gente siga dando os passos. Então, nós temos outros exemplos atuais de amor. Madre Teresa, amor aos mais pobres entre os pobres, e dizia: o que eu faço é apenas uma gota no oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Chico Xavier, amor traduzido em caridade. Ele não tinha nada para ele, tudo era para o próximo. Irmã Dulce transformou galinheiros em hospitais. Ou seja, tudo é possível. A gente não pode falar que a gente não tem condições de ajudar, porque tem um exemplo aqui. Viveu a fé através da ação concreta. Ela fazia com o que tinha, não esperava, ela fazia. E aí nós temos aqui atitudes diárias inspiradas em exemplos de amor. Jesus Cristo, amor incondicional. Maria de Betânia, amor da escuta e da presença. Em dias de celulares, TikTok e tudo mais, a gente pode fazer durante o dia, está aí um exemplo, fazer algo, um exercício. Desliga o celular e vai ouvir o que a vizinha tem para falar, o que o filho tem para falar, o que a sogra, o que a mãe, o que a nora, enfim. Por que o cachorro está latindo muito? Vamos deixar o celular do lado e vamos colocar aqui, ó, amor de escuta e de presença. Marta, amor que serve, servir alguém. Servir um cafezinho, bater na porta do quarto enquanto o filho está lá, alguém não quis sair. Olha, eu fiz um bolo, está aqui para você. Servir, mesmo que ele seja difícil, uma pessoa difícil. José do Egito, perdoar. Paulo de Tarso, amor que transforma. Maria Madalena, amor que renasce. Judas e a Mãe Maria, amor que resgata. Chico Xavier, amor em forma de caridade. Madre Teresa, amor aos desamparados. Irmã Dulce, amor que acolhe a dor. A gente pode pegar um exemplo desse e trabalhar um por dia, um por semana, um por mês, um por ano, um por uma vida que seja, mas que nós exercitemos diariamente, segunda a segunda, o aprendizado de verdade. O que é amor? Primeiro conosco. E aí, a partir daí, nós vamos conseguir começar a olhar para o próximo com amor de verdade. Que Jesus nos ampare, que possamos, através da grandiosidade do amor de Deus e de Jesus, de todos esses exemplos, preencher o nosso coração, nosso dia a dia, nossa mente, os nossos segundos, nossos minutos em nossa casa, com os nossos amigos. Enfim, com a humanidade, com o próximo, com a plantinha, com a flor, com a barata que seja. Vamos praticar esse amor ao próximo. O amor ao próximo é amar todas as criaturas, porque se são criaturas, foram criadas por Deus. Que tenhamos uma boa noite, que voltemos para casa envolvidos, preenchidos por esse amor, e que sigamos os próximos dias sem esquecer do nosso objetivo aqui na Terra, nossa evolução moral, que só é possível através do amor. Uma boa noite e muito obrigada pela escuta. Vamos fazer, então, para finalizar a noite, o Pai Nosso. Não posso esquecer, porque se vamos fechar os nossos olhos e fazer o Pai Nosso para nos deixar preencher, findando a noite com o amor dessa oração. Que estás nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus.